Estamos entrando... Lívia, só com a Adriana esse. Já estamos ao vivo, gente. Já estamos ao vivo, aí a gente vai dando aí um tempinho para as pessoas entrarem. Vamos ver aqui como é que tá. Já estamos ao vivo. Já temos, inclusive, pessoas assistindo. Obrigada, Pedro, meu amigo Pedro, lá do Rio, de Cidadania, Ronaira, Cristina, que está sempre aqui, Ronaira está sempre aqui também. Vocês que já chegaram aí, a gente vai dar uns minutinhos. Boa noite para vocês, para que a gente possa, daqui a pouquinho, ter um bate-papo muito legal com os nossos convidados sobre o transporte público, a mobilidade urbana e possíveis soluções para a cidade aqui de Paraíba do Sul. E não só Paraíba, porque aquilo que acaba acontecendo numa cidade pode se reproduzir na outra. Valéria Batista Barbosa, obrigada. Obrigada, Tom, Rosália Lima, Zalinha, tá aqui. Gente, ó, eu fico aqui. Eu aqui acompanho vocês e ali eu acompanho as pessoas que vão entrando. Débora, obrigada. Alan também está sempre acompanhando a gente. Muito legal. Muito bom vocês estarem aqui. Então, gente, a gente está com... Claudiano, você está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo, mas não estou conseguindo enxergar vocês aqui. Você está sem... Você também não está aparecendo para a gente. Não tem, olha só, mas o seu vídeo eu acho que está desligado. E é assim mesmo. Peraí, deixa eu ver. Seu vídeo está desligado, Claudiano, está aparecendo para mim. Você tem que achar um sinalzinho de vídeo que está aí no teu telefone. É assim mesmo, tranquilo. Então, Claudiano, enquanto você procura o seu vídeo aí, fica tranquilo que a gente vai começando aqui, que a gente já tem bastante gente acompanhando aqui, né? E aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Soluções para Paraíba do Sul, transporte público e mobilidade urbana. Claudiano, olha você aí, estamos te vendo. Tá me vendo? Eu não estou me vendo não, hein? Tá. Claudiano, nosso pacto aqui é o seguinte, enquanto você não estiver falando, você fecha o teu microfone para não dar interferência, só o microfone, tá? Fechei. Beleza? Então tá. Então, vamos lá, gente. O transporte público, a partir de 2005, passou a ser um direito social através da Constituição do nosso país, da mesma forma que é educação, que é saúde, que é moradia, que é emprego e tantos outros itens. E para que isso aconteça de forma efetiva, para que isso chegue na população de verdade, é indispensável que o poder público responsável em tomar atitudes para que esse transporte público aconteça, avalie o que está acontecendo no cenário, planeje, execute, avalie de novo, planeje novamente, enfim, é responsabilidade do poder público fazer esse movimento sempre em parceria com a população, que é o controle social, né? Claudiano, seu som está dando interferência aqui. Você tem que fechar aí. Você tem que fechar teu microfone. Peraí. Sempre... Melhorou? Você tem que fechar teu microfone. Melhorou, é porque você está mexendo e está interferindo aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente estava falando na questão da importância do poder público planejar, executar, avaliar e rever as ações, né, no sentido de garantir um bom transporte. E o que é um bom transporte? Um bom transporte é um transporte acessível, né, que chegue na hora certa para as pessoas, é um transporte de qualidade, é um transporte a um bom preço, e tem a questão da acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais, a questão das mulheres, e não é só transporte, tem uma questão de mobilidade urbana, e que a gente tem aqui o Sérgio Marculini, que vai trazer esse conceito mais ampliado, porque a gente fica trabalhando transporte como uma coisa, só o transporte público, só o ônibus, só o metrô, mas não é, a coisa é muito mais ampla e ele vai falar sobre isso. E tem um estudo do IBGE de 2019 que mostra o seguinte: a segunda maior despesa das famílias é com transporte, a primeira é com moradia, a segunda é com transporte, depois é com alimentação. A gente gasta mais com transporte do que com alimentação. E tem, assim, uns estudiosos que dizem o seguinte: quando o transporte público não é bom,
ele atrapalha uma série de outras situações na vida das pessoas, porque as pessoas não conseguem chegar no seu trabalho, elas não conseguem chegar nas suas consultas médicas, elas não conseguem, as pessoas que são empreendedoras e produzem questões em casas que precisam entregar, também não conseguem. Então, é um tema muito caro e é para falar sobre esse tema que a gente está aqui hoje, numa lógica de propor ações para a cidade de Paraíba do Sul. Essa é uma live propositiva com pessoas que participam desse dia a dia e que trabalham nessa situação. Então, para começar a nossa live, a gente vai começar com o nosso Claudiano taxista, que há 23 anos exerce a profissão de taxista, né? E ele foi um dos fundadores da Associação de Taxistas de Paraíba do Sul, está atualmente desativada, mas quem é de Paraíba e quem é da região sabe do quanto o Claudiano é um cara articulado, atuante e participativo na sua área de atuação, que é táxi e van. E ele tem uma movimentação que extrapola Paraíba do Sul, passa para a região e passa para o estado do Rio. Claudiano, seus 5 minutos iniciais para as suas boas-vindas e para as suas considerações iniciais. Muito bom ter você aqui com a gente. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui, né? Obrigado, Gisele, pelo convite, tá? E cumprimentando aí a todas as pessoas que estão aí assistindo a live, né? Uma boa noite para todos. Cumprimento também, cumprimentando o Cezinho, cumprimento todos os demais aí da live. Eu quero dar uma pincelada na minha vida antes de começar como taxista, né? De tudo que eu já fiz um pouco, né? Eu comecei aos 10 anos de idade, trabalhando, vendendo picolé no verão, engraxava sapato no inverno. Já trabalhei ilustrando móveis, fábrica de móveis, sou ilustrador profissional. Já trabalhei na fazenda, plantando arroz, tá? Fazenda São Geraldo de Vieira Cortez. Já trabalhei na Cerâmica Vaz, tá? Puxando o carrinho lá, experiência boa. E também trabalhei no Café Monte Líbano, foi onde eu fiquei 1 ano sem poder estudar, porque eu tinha que ajudar a minha família, né? Dos homens, eu sou o mais velho, então a gente tem que correr atrás. Na época o negócio estava meio apertado, e correr atrás para ajudar a minha família. Trabalhei no Café Monte Líbano, ali na Galeria Cristal, durante 8 meses. Eu trabalhava das 7 da manhã até as 22 horas, de segunda a segunda. Eu ganhava menos de meio salário, mas era muito digno e muito gratificante. Depois, fui trabalhar no Armazém do César, por lá fiquei 8 anos, tá? Lá eu aprendi muita coisa. O César, para mim, foi uma pessoa que não era um patrão, era um amigo, era um companheiro, uma pessoa maravilhosa. Até me emociona em falar do César, né? E fiquei 8 anos lá, depois eu saí, com uma choradeira, quando eu saí do César, que ele chorava de um lado, eu chorava do outro, mas eu tinha que correr atrás. Eu sou um cara assim, meio assim, ambicioso no bom sentido, né, Gisele? E procurar sempre melhorar. Então, eu comecei a sair do César, fui trabalhar de cama, mesa e banho. O César da Londrina, que hoje tem móveis, ele vendia roupa. Cama, mesa e banho, eu fui trabalhar com ele. E depois eu cheguei no táxi. O táxi é o meu orgulho. Tenho 23 anos de taxista. E sou um dos fundadores da ATPS, Associação dos Taxistas de Paraíba do Sul. Sou pioneiro na modalidade de cartão de crédito nos táxis na região, o primeiro da região. O primeiro táxi a lançar a internet dentro do táxi. E assim eu comecei a trabalhar. 23 anos de experiência. Mas aí, em 2011, eu comecei a namorar a Adriana, né, minha companheira que está comigo até hoje. E a gente tem que pensar junto, né? E eu senti a necessidade de melhorar um pouquinho, expandir um pouquinho meu atendimento aos meus clientes. Qual era a minha intenção? De ter 3 tipos de carros para atender 3 tipos de clientes. Ou seja, um táxi para 4 passageiros, um táxi para 7 passageiros e uma van para 15 passageiros. E assim nós conseguimos, né? Eu consegui aí com a van, tem uma van legalizada no teto, na NTT. E assim é a minha história, Gisele. Eu tenho também uma coisa que eu queria abordar em Paraíba do Sul, que é relacionada ao assunto que a gente está tratando hoje, de mobilidade urbana, que é no sentido de oferecer, né,
quem sabe, implantação aí em Paraíba do Sul, da Bike Sul. É igual tem um sistema que tem lá no Rio de Janeiro, o Banco Itaú, né, oferece as bicicletas alugadas para as pessoas, porque eu acho que a gente tem que pensar, né, justamente na economia e também na poluição do ar. Então, eu acho que a bicicleta é uma conversa fundamental para o crescimento do Brasil e está relacionada à mobilidade urbana. Outra coisa que eu queria ressaltar também, né, é o estacionamento rotativo. Teve uma vez que eu coloquei em Paraíba do Sul, né, a necessidade da implantação do estacionamento rotativo em Paraíba do Sul, e relacionado justamente para que nós possamos colocar esse estacionamento para o asilo e o seminário ter uma renda mensal. Isso aí a gente vai conversar na próxima oportunidade aí. Agradeço a todos e já está acabando meu tempo, né? Obrigada, Claudiano. Você esqueceu de falar que você tem tuk-tuk também, né? Depois você vai falar. Depois você vai falar. Tá vendo como é que a gente sabe? Antes aqui eu agradecer ao Geraldo Quirino, Ana Carolina Vasconcelos, minha querida lá do Rio, a gente, na SES do Deto, Patrícia Abreu, Maninha, Ana Paula Rodrigues, Vanilda, tem muita gente aqui. E aí, gente, só para entender, o Claudiano historiou tudo para mostrar aqui que ele é um cara que começou e que cresceu e que construiu, é um cara que trabalha muito, né? E que ele construiu essa empresa dele com muito trabalho. E falar em construir uma empresa com muito trabalho, o nosso próximo convidado é o César Lacerda, que é um empresário sul-paraibano. Foi meu aluno, tá, gente? Mas eu era muito precoce. Mas eu dei aula para o César lá no Barão de Palmeiras, em Werneck. César é empresário e proprietário da Aviação Nobre Tour, né? Uma empresa sul-paraibana, com certeza. César, seus 5 minutos para as suas saudações iniciais e dar o seu bate-papo aqui com a gente. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Só fazer um resumo aí da empresa e da minha vida nesses anos aí de muita luta. O Claudiano me conhece, a gente foi parceiro em várias exposições aí com táxis aí em Paraíba do Sul, um amigão. Eu trabalhei muitos anos com caminhão. Em 2006 eu assumi a empresa Aviação Nobre Tour. Ela, de 2006, ela tinha 5 ônibus quando nós assumimos e dois contratos de serviço. Acho que muitos aí conhecem a história da empresa, porque é uma empresa sul-paraibana e acho que o Claudiano mesmo conhece muito todo mundo aí. Fui usuário, então, muito, assim, hein, Marcinha? Hein, Marcinha? Quantas discussões de Cabo Frio, Marcinha? Cezinha, muito bom, Cezinha. Então, assim, a gente lutou de 2006, quando nós pegamos uma empresa que tinha alguns problemas, por um problema de um falecimento terrível de um dos sócios. Então, a empresa praticamente ia fechar. Então, eu assumi a empresa junto com a Márcia, em 2006. Possuíamos 4 a 5 ônibus para fazer o serviço e 2 contratos. Hoje, 14 anos depois, nós possuímos mais de 40 ônibus e mais de 18 contratos de serviço na região. Então, assim, a gente procura fazer o máximo possível para agradar nossos clientes. O Claudiano trabalha também com isso, sabe que o principal do nosso serviço é o nosso cliente. Então, a gente tem... O cliente é o nosso patrão. O nosso patrão. Então, assim, hoje nós trabalhamos aqui em Sapucaia, trabalhamos em Três Rios, trabalhamos em Paraíba do Sul, já fizemos serviço em Mar de Espanha, com linha em Mar de Espanha, fretamento em Mar de Espanha. Então, assim, são vários serviços que a gente procura deixar o nosso cliente como o principal e temos que agradar. Então, assim, a nossa empresa hoje, ela procura a pontualidade, a higiene e a confiança, tem que ter a confiança dos clientes. Acho que o principal de uma empresa de ônibus é a pessoa ter a pontualidade,
no serviço, porque nós, até o Claudiano mesmo, que é um taxista, acredito que a gente tem o horário marcado, o nosso Com cliente, certeza. o nosso passageiro, ele tem um médico marcado, ele tem um serviço, o emprego dele com horário para entrar. Então, assim, o ônibus em si, ele tem que ter a pontualidade. O passageiro tem que saber que vai para o ponto de ônibus e vai ter o ônibus. O passageiro tem que saber o horário certo que o ônibus vai passar. Então, a nossa empresa procura, esses anos todos, seguir o padrão de pontualidade, de higienização dos carros, de segurança, trabalhamos com os funcionários, tentando deixar o funcionário para tratar o melhor possível o passageiro. Então, assim, eu acho que todos vocês conhecem o nosso padrão de funcionários. Temos funcionários aí que têm 30 anos de profissão na questão de transporte. Procuramos buscar aqueles funcionários com mais capacidade, com funcionários que têm uma experiência no trabalho. E procuramos também seguir um padrão de trabalho que é o que eu até passei aqui. A pontualidade, a higienização e a segurança. Quem tem empresa de ônibus tem que ver que isso daí são as principais coisas que uma empresa organizada. Não adianta a gente colocar uma empresa para trabalhar e não ter uma pontualidade. Hoje nós temos, só um exemplo, nós temos empresas aqui que a gente presta serviço que tem multa se a gente chegar atrasado. Pensou se fosse uma empresa desorganizada que tivesse que atrasasse o horário dos seus funcionários? Um atraso de um funcionário hoje é um prejuízo para uma fábrica. Então, a gente trabalha com a pontualidade 100%. Então, a gente tem que procurar ter a pontualidade, cobrar os nossos funcionários mesmo, porque todo dia tem que ter uma cobrança, tem que procurar melhorar, porque a empresa que consegue seguir esse padrão de trabalho, consegue ter tantos esses anos aí de se crescer, a pessoa tem que ter um padrão de serviço 100%, senão não consegue subir na vida, não consegue ir uma linha de crescimento. Então, assim, outras coisas que nós tentamos fazer aqui na empresa nesses últimos anos é fazer um aplicativo. Esse aplicativo, o que acontece? O funcionário das empresas que a gente trabalha, ele consegue seguir aonde o ônibus percorre. Então, assim, se a pessoa tem um ônibus que sai do ponto inicial até chegar na fábrica onde o funcionário trabalha, ele vai conseguir acompanhar o ônibus pelo celular. Acaba, né? Não, vai, encerra, conclui e depois a gente volta, não tem problema. Tá. Só para você concluir. Não, eu só queria... É porque a gente tem uns aplicativos, depois eu explico melhor durante a live e eu falo melhor a respeito disso. Obrigada, César, exatamente. Desculpe a interrupção, mas a gente precisa dar para todo mundo ter a oportunidade. Certeza. E aí, assim, tem muita gente para agradecer, a Ayrton, Ana Paula, já até perdi aqui, gente, não dá para agradecer todo mundo, tem muita gente aqui, tem uma pessoa que falou, nossa, só tem gente boa nessa live, né, enfim. Tem gente falando que o transporte aqui não é legal, a gente vai chegar nisso. E aí, César, você falou de alguns pontos bem importantes que vocês prezam muito na empresa de vocês, eu até anotei. Pontualidade, higiene e cordialidade das equipes, né? Isso é indispensável, né, para que as pessoas possam chegar como você mesmo disse. E aí, a gente vai ouvir agora uma pessoa que usa o transporte na nossa cidade, né, que é a Ariane, ela é moradora do bairro Bela Vista, aqui em Paraíba do Sul, que é um bairro que não fica tão distante do centro da cidade, mas que requer o uso de um transporte para chegar, em sua maioria, e ela atua no ramo de confeitaria, bolos e doces. Ariane, minha querida, muito bom ter você aqui com a gente. Para seus 5 minutos, para as suas palavras iniciais aí. Ok. Boa noite. Eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade de estar falando aqui com vocês, porque eu sou usuária e tenho muita dificuldade para o transporte público. São coisas que a gente precisa estar revendo. E como eu trabalho com a confeitaria, eu tenho muita dificuldade na hora de ir e vir. Tenho muita dificuldade nas encomendas, em tudo, por conta do transporte público não ser de qualidade no momento.
Eu sou moradora do bairro Bela Vista e lá não é um bairro tão distante do centro, mas é um bairro que tem muito idoso, que a gente vê a dificuldade deles. E eu, hoje mesmo, eu senti na pele, porque eu vim fazer a live num lugar que na minha casa a internet não tá de bom acesso. Eu vim fazer a live, só que não tem ônibus para mim estar podendo retornar para minha casa. E hoje foi um dia que eu só tive problema com o transporte público. Na hora de ir, eu tive que levar a minha mãe ao médico, eu tive que sair com 2 horas de antecedência, por não saber a hora que tem ônibus, por não saber os motivos. Aí tem no horário, tem ônibus 2 horas da tarde, você vai para o ponto, fica mais de 40 minutos esperando um ônibus, e outra, não passa. Hoje, assim, o meu posicionamento é um melhor transporte público para a população, porque a gente utiliza para trabalhar, as crianças para estudar, eu tenho filha, hoje ela estuda perto de casa, mas quando ela estudava longe, era o mesmo transtorno de ir e vir. O transporte público hoje, para mim, está sendo muito difícil mesmo. Até, igual, eu trabalho com a confeitaria. Aí a pessoa me encomenda um bolo, me encomenda alguma coisa. Eu não posso mais falar, eu entrego. Por quê? Porque eu não tenho uma segurança de que, não, eu posso ir e tenho esse horário para mim estar podendo entregar a sua encomenda. Eu não posso mais confiar no transporte público. Eu me sinto muito triste na nossa cidade, muito linda, que a gente não tem nem o direito de ir e vir, porque você fica preso. Se você tem um médico, se você tem alguma coisa na rua que você tem que fazer, você tem que sair 2, 3 horas antes. E isso hoje me incomoda muito como usuária de transporte público. E também as condições precárias dos ônibus. Assim, o que a gente quer é qualidade, né? Qualidade no transporte público, qualidade em saber que vai ter um ônibus no horário, qualidade em saber que eu posso entrar no ônibus e vai ocorrer tudo bem a minha viagem. Eu, como usuária do transporte público, é o que eu assim, mais almejo, é um transporte com qualidade. Tá joia, Ariane, muito obrigada. E aí aquela história, né? Como a gente falou, uma parte do Bela Vista não é tão longe do centro, né? Mas você falou, tem um grupo de idosos muito grande e nem sempre as pessoas querem caminhar. Às vezes elas querem ir de ônibus, né? E tem o início do bairro ali, dá até para chegar. O início do Bela Vista a gente até consegue chegar mais rápido aqui no centro, mas à medida que vai entrando, vai juntando com a Amapá, a coisa vai ficando mais complicada, né? E a gente... As pessoas que moram lá no alto do Amapá, e às vezes tem ônibus embaixo, na parte de baixo, mas e as pessoas que moram lá em cima? Como faz o transporte público? E criança, idoso, e na hora de escola. Hoje não, porque a gente está no momento de pandemia, estamos ficando em casa. Mas quando voltar? Como vai ser? Como vai ser a qualidade do nosso transporte? Tá joia, querida. Quero te agradecer muito pela sua fala, por trazer aqui a sua experiência e só perceber, a gente tem aqui a fala do Claudiano e do César, que são duas pessoas que trabalham na área de transporte, cada um na sua área, né? A experiência de quem faz o transporte acontecer. Tem você que depende desse transporte, né? A gente tem aqui uma fala para você, Ariane, da Débora, dizendo que a Ariane representando muito bem os usuários do transporte público da nossa cidade, mostrando as dificuldades que todos encontram pela falta de segurança e horários irregulares, né? Tem muitos comentários, eu não vou conseguir falar todos, tem um comentário aqui também da Joelma Rosala, parabenizando o César e a Márcia pelo trabalho de vocês num transporte que difere 100% e que serve bem a população sul-paraibana. Quem dera tivéssemos essa qualidade e competência em nossa cidade, né? E agora, dando continuidade aos nossos amigos que estão aqui nesse bate-papo com a gente vai ouvir a doutora Márcia Piaz, que é advogada e sócia da Aviação Nobre Tour, e ela vai falar um pouco sobre
fazer a sua introdução e falar um pouco sobre os aspectos jurídicos, né, dessa questão do transporte. Obrigada por você estar aqui, Márcia. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite para todos aí. César, meu parceiro, Claudiano, amigos de longa data, né? O senhor Sérgio Marcolini, prazer estar aqui com o senhor. A Ariane e o Expedito, né? Dando aquela força para a gente aí nas Libras. Agradeço mais uma vez a Gisele a oportunidade, o convite, tá? E a gente está aqui hoje muito à vontade para falar de algo que a gente gosta de fazer. Eu gosto muito de dizer que a gente faz porque ama, né? César, Claudiano, é diferente trabalhar com transporte, é espetacular. A gente gosta muito do que a gente faz. E eu queria aproveitar também para saudar um grupo de amigos que a gente tem em Paraíba do Sul, carinhosamente intitulado de Família Nobre Tour, tá? E também mandar um abraço para todos os nossos colaboradores aí, que a gente chama também de família, né? Porque sem eles nada seria possível, né? Então, gente, eu sou advogada também, atualmente atuo como presidente da OAB Três Rios, e eu tratei com a Gisele de falar um pouquinho dos aspectos jurídicos. Porque o transporte, notadamente de pessoas, né, que a gente está falando aqui hoje, a mobilidade urbana, ele é um atributo essencial para a existência do indivíduo. Todo mundo precisa se deslocar, ninguém vive plantado num lugar, né? Então, as pessoas precisam se deslocar para o trabalho, como a Ariane bem disse aí, para estudar, né? E até mesmo para lazer, né? Então, quem tem o carro, né? Quem tem, né, essa independência, digamos assim, não tem muita noção do que é depender tão somente do transporte público. Muitas pessoas têm que ter essa visão de empatia para saber que deve ser bastante desconfortável você ter um compromisso, ficar no ponto e não saber o horário do ônibus, né? Então, assim, a Ariane falou muito bem, expressou muito bem aí o sentimento dela, né? O que ela passa, o que ela vive em relação a isso aí, tá? E eu vou falar um pouquinho aqui do aspecto jurídico, vou tentar ser rápida, tá? A mobilidade urbana, que é o que a gente está falando aí, o nosso tema, né, que é o transporte hoje, né, de passageiros, ela tem exigido cada vez mais medidas de planejamento para que a população detenha uma forma de se locomover com qualidade e gastando menos. Hoje em dia o desafio é esse, é o mais por menos, é oferecer mais por um valor menor, e de forma eficaz, de forma eficiente, com excelência, que o César falou muito bem aí, que a gente sempre tenta trabalhar com excelência, sempre tenta oferecer o mais, o melhor, né, que tem dentro do transporte. E um plano de mobilidade urbana, um conjunto de diretrizes, possibilitaria uma melhor forma de deslocamento para os usuários. Só que um plano de mobilidade, ele engloba diversas coisas, né? O senhor Sérgio Marcolini tá muito mais por dentro disso aí, inclusive, do que eu. Porque não é só o transporte, é o tráfego em geral, são as vias, né, urbanas em boas condições para facilitar o deslocamento dos veículos, enfim, diversas coisas. E o transporte coletivo, que eu gostaria de falar aqui, ele é um serviço público. Então, na verdade, ele é um serviço que compete ao agente público, ao poder público. Mas o agente tem a faculdade de delegar essa competência. Eu falo isso em todos os segmentos, não só o ônibus, o táxi, até o mototáxi também, que parece que foi implementado no município recentemente. Então, isso daí, na verdade, é o agente público delegando a competência dele para exercer aquele serviço. Mas quando o agente público delega, ele precisa fiscalizar, ele tem que ter uma regulamentação e fiscalização. Para quê? Para que o interesse público, a pessoa, o usuário, lá no final, ele tenha um bom serviço prestado. Ele pague um serviço de excelência, tá? Então, essa fiscalização, essa regulamentação, ela é feita no âmbito federal, pela NTT, no âmbito estadual, pelo DETRO, e no âmbito municipal, geralmente, falando de todos os municípios, de um modo geral, geralmente é feito pela Secretaria de Transportes, tá? Então, o serviço ele é delegado, através de contratos de concessão, mas ele tem que ser fiscalizado, né? Porque se não for fiscalizado, não funciona. Então, os órgãos federais, estaduais, né, detêm canais, né, de ligação, de reclamação, 0800, até as empresas mesmo, cada uma
empresa que detém o registro junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela tem que disponibilizar um número 0800 para reclamação, né, dentre outros requisitos aí. E, assim, transportar vidas, gente, é algo muito sério. A vida é o bem maior. Então, assim, nada substitui, nada é passível, nenhum valor é passível para indenizar uma vida. Então, por isso que isso aí tem que ser bem regulamentado, bem fiscalizado, entendeu? Por exemplo, hoje, falando da empresa Nobre Tour, a gente detém os registros, a gente tem seguro, a gente oferece treinamento constantemente aos nossos funcionários, enfim, a gente faz recolhimento mensal das licenças que a gente precisa manutenir para uma boa prestação de serviço, e a gente ainda tem as despesas extras, né, daquilo que a gente busca de melhor, que o César falou, conforme o aplicativo que a gente disponibiliza para os nossos passageiros. Em tempos de pandemia, a gente já pensando na saúde do nosso usuário, evitar a contaminação. Lá no início da pandemia, a gente instalou, né, os dispensers com álcool em gel para os passageiros. Hoje a gente fornece máscaras. Então, tudo isso envolve o transporte público, né? Tudo isso faz parte. Não é simplesmente pegar a pessoa e levar, porque a responsabilidade é muito grande. E você tem que levar com segurança, porque a empresa que não leva com segurança, ela tem que responder juridicamente por isso, né? Em todos os âmbitos, conforme eu já falei, tanto federal, estadual ou municipal. Então, Ariane, já me antecipando aí, fazendo uma sugestão, eu entendo que o usuário necessita de um canal de reclamação eficaz, né? Que ele consiga levar esse descontentamento, esses problemas que vêm acontecendo, né? Porque você deve sofrer não só prejuízos de ordem moral, mas também de ordem material. Você trabalha com confeitaria, você precisa entregar bolos, seus doces, você tem que ter pontualidade, assim como o César falou da pontualidade que a gente precisa ter com os usuários, você também precisa ter com seus clientes, né? Então, assim, eu entendo que uma regulamentação, né, seguida de uma fiscalização eficaz, seria passível para sanar muitos dos problemas que a gente vê em transportes públicos de um modo geral, tá? Então, é isso aí, né? Obrigada, no resumo, acho que eu falei até rápido, né? Não, obrigada aí pela sua participação, você traz pontos importantes para deixar claro para as pessoas o seguinte: a responsabilidade de transporte público é do poder público, né, do Poder Executivo, mas ele pode delegar para que outro faça, mas isso não significa que ele não tenha que fiscalizar, acompanhar, monitorar, né? E aí tem muita gente elogiando vocês que estão participando aqui. A Joselma Santana pediu para alguém aumentar o áudio, mas eu não consegui identificar quem é que está com áudio. Joselma, se puder falar aqui quem é, tá? Que está com áudio ruim, ela está mandando abraço para você, César. Se eu não me engano, a Joselma também foi minha aluna lá no Barão de Palmeiras, né? E aí agora a gente vai ter a fala aqui do nosso querido, antes da gente ter a fala do nosso querido Sérgio Marcolini, eu quero mandar um abraço para minha querida amiga Ivone Marcolini, né, Sérgio? E aí, Sérgio é engenheiro civil, com especialização em hidrologia, administração pública e tem mestrado em engenharia urbana. É do quadro de engenheiros do estado do Rio de Janeiro, já atuou nas áreas de meio ambiente, desenvolvimento regional, abastecimento e transporte. Trabalhou muitos anos na Prefeitura de Niterói, onde atuou nas áreas de serviços públicos, obras, planejamento urbano e também transporte. Atualmente ele trabalha na Secretaria de Estado de Transporte, na Assessoria de Planejamento e Mobilidade. E o Sérgio vai falar um pouco para a gente aí de toda essa experiência e formação que ele tem nessa área de transporte público e mobilidade urbana. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje, querido. Com você. Obrigado, Gisele. Boa noite. Boa noite a todos de Paraíba do Sul. Eu que sou estrangeiro agora nessa live, né? Tenho o maior prazer de falar com vocês aí de Paraíba do Sul. Quero cumprimentar meus colegas da live, né? O Claudiano, que fez uma belíssima proposta de criação do Bike Sul, né? Criação dos serviços de aluguel de bicicletas em Paraíba do Sul e também de regulamentar o estacionamento rotativo, né? Cumprimentar o César, que falou sobre a sua empresa, muito bem,
e tocou um ponto fundamental, no meu entender, que é o ponto mais importante do transporte, que é a regularidade, a confiabilidade. Esse é o mais importante, a característica mais importante de toda no serviço de transporte é o que a sua empresa preza, né? Que é a confiabilidade, a regularidade da coisa. Tanto é que, em seguida, a Ariane, quando falou exatamente o quê? Que ela não confia na regularidade do transporte prestado aí em Paraíba do Sul. E como ela não confia, ela não consegue fazer as entregas dela, prejudica a atividade econômica dela, que ela não consegue programar suas entregas, não sabe se o ônibus vai passar naquela hora. Finalmente, cumprimentar a Márcia e tal, que resolveu o problema, disse que, ora, bolas, nós temos que fazer uma regulamentação e a fiscalização. Então, Gisele, nós já temos o nosso plano feito. Afinal de contas, o que os nossos colegas da live fizeram, um pequeno esboço, primeiro, de quê? De um plano de mobilidade. O plano de mobilidade, o que é o plano de mobilidade? Nada mais do que isso. E principalmente com a participação da sociedade. Chamar a sociedade inteira para discutir quais os problemas. Então, primeiro, a gente cria um grupo de trabalho aí, de pessoas, de alguns técnicos, e pessoas, usuários do sistema de transportes, aí, da mobilidade de Paraíba do Sul, e identifica os problemas, faz uma identificação de todos os problemas e tal, cria um diagnóstico, discute, depois faz uma audiência pública, discute com toda a população, vê o que está acontecendo, e faz, então, as propostas. Estabelece uma série de propostas para a cidade, depois faz a priorização das propostas e depois a implementação. Depois cabe à prefeitura, então, ir implementando de acordo com a prioridade estabelecida no plano. Então, é uma coisa muito simples, mas é muito importante, porque se nós temos que saber aonde que a gente quer chegar, para onde que a gente vai. Se a gente não sabe para onde a gente vai, a gente fica dando um círculo e não chega a lugar nenhum. Né? E o plano é exatamente isso. O plano estabelece uma diretriz para os investimentos públicos, investimentos da prefeitura em mobilidade urbana. Mas a gente chama agora plano de mobilidade urbana. Isso é muito interessante, isso. Eu já trabalhei, a Gisele me apresentou, eu trabalhei muitos anos aqui na Prefeitura de Niterói. E trabalhei em vários planos de trânsito e transporte. Um feito pelo escritório de competentes aqui, eu sempre trabalhei junto com o Dr. William de Aquino, que é o cara mais conceituado do Rio de Janeiro, que trabalha com planos de mobilidade, transportes e tal. E teve um plano último agora, que foi feito em 2010, foi feito pelo Jaime Lerner, que talvez seja uma da maior autoridade do Brasil em transporte. Foi ele que inventou esse negócio do BRT e tal, foi ele que inventou esse negócio lá em Curitiba, um reconhecimento internacional. Mas todos os planos que nós fizemos até 2010 tinham, inclusive, esse nome. Um chamava Plano Integrado de Trânsito e Transporte, PIT, Plano Integrado de Trânsito e Transporte. Depois o outro chamava PDTT, Plano Diretor de Trânsito e Transporte. Eram planos de trânsito e transporte. O que aconteceu? Eles já empregavam, esses planos, o conceito de mobilidade urbana e de acessibilidade. Esses dois conceitos são fundamentais. A mobilidade urbana e a acessibilidade. A acessibilidade, as pessoas às vezes confundem, que a acessibilidade é apenas para deficientes físicos e tal. Não, a acessibilidade é para todos. Então, o conceito de acessibilidade é a acessibilidade universal. Todos têm que ter uma boa acessibilidade. As pessoas não andam à toa, né? As pessoas, quando saem de casa, é porque vão a algum lugar, ou vão no mercado, ou vão para o trabalho, ou vão para a escola. Então, elas têm que ter boa acessibilidade aos destinos em que elas pretendem ir. Né? Mas aí, a lei da mobilidade, que é de 2012, a lei introduziu, então, exatamente esse conceito. Não é mais plano de trânsito e transporte, é o plano de mobilidade urbana. Por quê? Porque esses planos de trânsito e transporte eles acabavam sendo focados muito no congestionamento de trânsito, melhorar o congestionamento e fazer algumas estruturas de transporte público, serviço de ônibus e tal. No transporte motorizado. Quando você examinar, especialmente nas cidades menores, no caso de Paraíba do Sul, a maior parte da população
se locomove é a pé. Se você pegar em qualquer cidade, aliás, em todas as cidades, a maior parte das viagens que são feitas, né, de casa ao trabalho, de casa para a escola, ou de fazer compras e tal, são viagens a pé. E os planos de trânsito e transporte não ligavam para o pedestre ficava em último lugar. Então, os caras desciam do ônibus mal e depois tinha uma calçada toda esburacada para ele andar, então a acessibilidade dele estava prejudicada. Então, a lei da mobilidade estabelece, já tem 4 minutos, vou terminar, estabelece a inversão, o que chama pirâmide invertida. Coloca em primeiro lugar, a prioridade do plano de mobilidade é o pedestre. A primeira coisa deve ser o pedestre. Depois, a bicicleta, são os transportes não motorizados. Uma cidade como Paraíba do Sul, que é uma cidade relativamente plana e relativamente pequena, tem alguns morros, mas é boa parte plana, é excelente para se andar de bicicleta em Paraíba do Sul. Então, a bicicleta é um meio de transporte muito adequado, acredito, para Paraíba do Sul. Depois, é claro, tem que ser o transporte público, o sistema de transporte por ônibus e tal. E, por último, o automóvel. Mas tem que se trabalhar também, seria a definição então, do trânsito, a circulação viária, as definições do sistema viário, a organização dos serviços de táxi, a organização do estacionamento, organização de estacionamento. Então, todos esses aspectos são discutidos no plano de mobilidade. E deve ser discutido de uma forma coletiva, organizada. Então, eu acho que com a fala dos meus colegas ali da live, já introduziram um escopo inicial para um plano de mobilidade, e a minha proposta é que Paraíba do Sul desenvolva o seu plano de mobilidade. A lei estabelece, a lei de 2012, ela dizia que até 2015, todas as cidades deveriam ter seus planos de mobilidade. Ninguém fez, quase ninguém fez. Aí ela prorrogou para 2019, ninguém fez. Poucos municípios fizeram. Aí foi prorrogado agora para 2022 e 2023. Mas eu acho que Paraíba do Sul não precisa esperar 2023 para fazer seu plano. Poderia imediatamente começar logo, dar um exemplo. Eu acho que seria uma das primeiras cidades da região, aí não sei se alguém já tem aí, mas muitas poucas cidades no estado do Rio têm seus planos de mobilidade. Então, eu acho que Paraíba do Sul saísse na frente, discutindo o seu plano de mobilidade, e aí a Secretaria de Transporte poderia dar o apoio que vocês precisarem. A gente está à disposição lá, certamente o nosso secretário, Delmo Pinto, está à disposição para conversar aí com a prefeitura e tal, a gente fazer uma cooperação no desenvolvimento do plano de mobilidade. Mas o importante mesmo é a participação dos moradores, da equipe local. A gente pode dar algum apoio mínimo, mas o importante mesmo é a equipe local. E eu já vi que aí em Paraíba do Sul tem grandes especialistas que estão compartilhando comigo nessa live aí para fazer um belíssimo plano de mobilidade. Obrigada, Marcolini. Muito legal esse apanhado que você fez, o que reforça o que você traz na sua fala, e é o que a gente acredita que é essa construção coletiva, né? O ouvir as diversas vozes, e a partir daí que a gente consegue efetivamente construir uma boa política pública. Claudinho está dizendo que foi meu aluno, tá bom, Claudinho? Desculpa, passei batida, Claudinho, eu estou aparecendo um monte de ex-aluno aqui na live e acompanhando aqui. E aí, Marcolini, você traz a questão do plano de mobilidade, que você falou aí das datas, a gente fez uma consulta no site da Prefeitura, lá tem uma informação que a proposta era que o plano fosse terminado em 2018, se eu não me engano ele tinha 4 ou 5 etapas, dessas etapas as 2 ou 3 primeiras já tinham sido cumpridas, mas eu não localizei esse plano, não foi só eu que fiz essa pesquisa, outras pessoas também, então a gente não sabe se esse plano foi terminado, agora tem a questão da data, como você mesmo disse que avançou, mas no Tribunal de Contas do Estado consta que a cidade tem um plano de mobilidade urbana. Enfim, a gente não localizou. Mas você traz um conceito importante. Não adianta construir um plano cartorial, né, onde as cabeças iluminadas sentam e constroem. Precisa ouvir esses parceiros, quem usa, quem presta o serviço, tem que considerar a questão da mobilidade. Você falou da acessibilidade, que não é só para quem tem portador de necessidades especiais. A acessibilidade está exatamente no que a Ariane falou, ela tem a garantia de que ela vai conseguir chegar no ônibus para levar o bolo dela. Então, o conceito aí amplia. E tem muita gente aqui comentando sobre a situação do transporte público na cidade de Paraíba do Sul,
que, né, mudou a empresa, aumentou a passagem e tem gente falando assim, a empresa que estava era ruim, agora está pior. O preço aumentou, então esses comentários, tem muita gente comentando sobre isso. E a gente tem algumas perguntas aqui, vamos ver aqui. Né? Eu tenho algumas também com base nas falas de vocês, mas a gente vai pegar de uma pessoa aqui, da Ana Paula Rodrigues. Diante do não cumprimento das normas pela empresa e também pela Secretaria de Transportes, que deveria fazer a fiscalização, a quem ou qual órgão a população pode e deve recorrer? Márcia, você quer começar respondendo isso e depois alguém complementa? Posso sim, Gisele. Eu acho que o César está com um problema ali no sinal dele. Tá. Daqui a pouquinho eu vou apagar aqui para verificar lá, mas eu já vou responder rapidinho. Você dá uma aí. Pincelada nisso e a gente passa para outra pessoa complementar depois. Tá, eu falei aí sobre o tema, né, regulamentação e fiscalização. Em princípio, dentro do município de Paraíba do Sul, essa fiscalização, regulamentação deveria ser feita pelo município, e uma fiscalização pelo município através da Secretaria de Transportes, já que nós não temos um órgão constituído para essa finalidade, tá? Então, a princípio seria diretamente na prefeitura, a reclamação, né, do usuário, entrar em contato com a Secretaria de Transportes e fazer as reclamações. Eu tenho conhecimento que me parece que existem alguns processos, inquéritos civis que tiveram início ao tempo das gestões anteriores, das empresas anteriores, exatamente para apurar, né, os desserviços, né, dentro do município. E, então, o Ministério Público que está a par disso aí, né? Então, de repente, também o Ministério Público poderia atuar aí, né, averiguando as possíveis falhas, possível desserviço prestado. Tá? Então, Márcia, na prefeitura mesmo, né? E é ali que é o espaço da reclamação, não é isso? Isso aí, Secretaria de Transportes, tá? Tá. Marcolini, você quer dar uma complementada nisso? Você tá sem som. Marcolini, você está sem som. Está sem som. Marcolini, você está sem som. Vou ter que ligar o som. Agora voltou. Bom, a Márcia, eu acho que falou tudo com relação ao município, é isso mesmo. A prefeitura deve. Agora, eu quero dizer o seguinte, que em defesa, até nem conheço, né, mas em defendendo a prefeitura de Paraíba do Sul, não é a única. Na verdade, fiscalização de transporte em quase município nenhum tem. Quase município nenhum faz fiscalização. O município do Rio de Janeiro mesmo tem, é claro que tem, mas é muito deficiente. Na verdade, isso é um problema recorrente, mas a prefeitura deveria sim se organizar para manter alguns protocolos de fiscalização. Por exemplo, a idade mínima dos ônibus, a limpeza dos ônibus, como o César falou, padrões de limpeza, manutenção. Então, a fiscalização deve fazer vistorias e manter que o ônibus tenha qualidades mínimas, a frequência, o horário que ele cumpre, se ele está cumprindo o horário, se não está cumprindo. Quer dizer, se a prefeitura organizar um setor com alguns funcionários que cuidem disso e tal, com certeza a empresa melhora muito. Porque se você deixa a empresa fazer do jeito que ela quer, qualquer empresa não faz bem. Então, acho que isso é fundamental. Acho que a Márcia falou exatamente isso. Obrigada, Márcia. Obrigada, Sérgio. E aí eu estou pensando aqui que como essa questão do transporte público como um direito social, ela é bem recente na nossa Constituição, 2015, né? É uma coisa nova. Talvez esteja aí ainda essa coisa de não conseguir organizar uma fiscalização, mas como o Sérgio falou, né? É uma responsabilidade, tem que fazer, a Márcia também falou, e tem que dar um jeito de organizar para que isso aconteça. Como diz a Sandra Godoy, aqui está dizendo que isso já vem de longa data aqui em Paraíba do Sul, não é uma questão desse governo, que é uma situação que já se perpetua há muitos anos e ela tem razão quando ela afirma isso, né? E como diz aqui, tinha uma empresa que estava muito ruim, trocou, mas parece que piorou na visão dos usuários. Eu gostaria agora, César, que você estava falando lá um pouco sobre a questão dos aplicativos, que você explicasse isso um pouquinho, que não deu para você terminar na sua fala,
Depois a gente volta lá para o Claudiano também, sobre a questão dos aplicativos. Só terminando aqui o que eu comecei a falar com a Cláudia, a respeito do aplicativo empresa, isso daí é até uma solução para o transporte municipal, porque a grande reclamação do povo hoje é porque não sabe os horários que os ônibus passam. Então, assim, pelo meu ver, eu acho que não precisa ter um ônibus de 15 minutos. Pode ter ônibus de que seja de 1 em 1 hora, mas se a pessoa sabe que aquele ônibus vai passar naquele horário, tá tranquilo. Agora, o problema todo é que a pessoa acha que tem um ônibus em um horário e vai para o ponto, fica 3, 4 horas esperando um ônibus passar e geralmente passa bem depois disso. Então, assim, a questão da pontualidade, o aplicativo foi uma coisa que nós conseguimos colocar na empresa, e cada passageiro ele pode estar em qualquer ponto da cidade, ele sabe aonde o ônibus está passando. Então, assim, o aplicativo serve a isso. Nós gastamos um dinheiro para criar esse aplicativo na empresa e fornecer esse serviço de graça, 0,800 para as fábricas que a gente presta isso, mas tem a segurança na questão do funcionário, quando ele sai de casa, ele sabe aonde o ônibus está passando, em qual rua está passando, em qual horário está passando. Então, assim, ele pode sair até mais tarde em casa, porque ele sabe o que o ônibus está fazendo. E a questão no nosso caso, que é fretamento, corrigiu alguns problemas que a gente tinha em questão de funcionário falar que o ônibus não passou ou o ônibus passou atrasado e ele não foi trabalhar por causa disso. Então, assim, ajudou a empresa, porque a gente tem, isso é tudo gravado, a gente pode passar a gravação dos horários que os ônibus passam nas ruas para a empresa, do mesmo jeito que o funcionário vê, a empresa pode ver. Então, se o ônibus passou naquela rua e naquele horário, não tem como ninguém falar que não passou. Está tudo gravado. Então, assim, é uma solução que nós implementamos na empresa para poder resolver esse problema de horários e a pontualidade dos funcionários nossos, que a gente consegue cobrar porque a gente sabe certo onde que cada ônibus está passando, em qual rua e qual horário. Tá, joia, César. Obrigada pela sua contribuição. Antes de eu voltar lá no Claudiano, que eu tenho uma pergunta aqui que surgiu para a Ariane, e aí eu vou fazer outra. Ariane, o César falou que não precisava, na visão dele, que talvez não precise, não é que não tem que ter. Não precisa ter ônibus de meia hora, que se tiver de hora em hora, mas a pessoa tenha certeza que vai passar, que o cidadão vai ficar mais contemplado. Então, eu queria saber como você vê isso como usuário, e tem uma pergunta para você que diz o seguinte: o que você, como usuária, acha de uma pessoa que anda de carro e motorista e que diz que o transporte público da cidade é ótimo? Depois eu vou lá para o Claudiano. Então, vou estar respondendo primeiro a pergunta relacionada ao César. Sim, eu acho que se a gente tiver um transporte com qualidade e horário, melhoraria muito a nossa vida. Por quê? A gente ia saber certo o horário que a gente pode ir e o horário de vir. A gente teria um horário de ir e vir, mesmo sendo de 1 em 1 hora. Pelo menos nós teríamos a certeza de que esse horário seria feito. E também com a empresa de ônibus vendo a necessidade da população, né? Porque, igual, um ônibus para vir para o meu bairro, vem todo mundo em pé, todo mundo. Não comporta um ônibus para vir todo mundo, entendeu? E quanto à outra pergunta, pedimos, vamos botar, que o poder público, né, olhe para a gente, de fato, por quem faz uso de transporte público. Que é muito fácil você falar quando você anda de carro, quando você tem outro transporte sem ter o transporte público. Falar que o transporte público em nossa cidade é ótimo, nós que usamos, que precisamos chegar bem e no horário, e sabemos o que estamos passando, nós estamos sentindo na pele, a população está sentindo na pele, né, o descaso do transporte público na nossa cidade. Tá, joia. Obrigada, Gisele. Ariane. Fala. Gostaria só de fazer um comentário. Quando a Ariane falou sobre o ônibus cheio,
Hoje em dia, por conta da pandemia, atualmente por conta da pandemia, a legislação estadual, até conferi hoje, já proíbe a circulação do transporte dos ônibus, né, transporte coletivo com lotação acima do permitido, sentado. Não pode andar passageiro em pé mais, tá? Agora 50%. Isso aí, não é? Então, isso aí a gente hoje, aqui no nosso serviço de fretamento, né, que a gente atua, que é o nosso carro-chefe, a gente tem feito a fiscalização regularmente para evitar que os veículos andem cheios, andem com a lotação acima do permitido, acima de 50%. Acho que me parece que o DETRO regulamentou 50%, né, seu Marcolino? Me parece que foi isso aí. Então, assim, nem pode. Para o transporte intermunicipal. Para os ônibus, apenas passageiros sentados. Apenas sentados, exatamente. Eu vi a lei hoje, eu vi o decreto hoje. Mas para o transporte urbano. Para o transporte urbano. Agora, para o transporte interurbano, por exemplo, de Paraíba do Sul ao Rio, por exemplo, aí é 50% dos lugares sentados. Um lugar, uma pessoa em cada banco. No rodoviário, né? Agora, o urbano é só passageiros sentados. No metrô também é 50% e no trem é 50% também. Então, é aí que eu gostaria de fazer uma menção, que ultrapassa aquela questão da existência do transporte, mas a gente chega na questão da saúde pública, da responsabilidade social, né, de expor as vidas a risco, né, de contaminação pelo Covid, que tanto aí assusta a gente no momento. Tá? Só isso. Tá joia, Márcia. Obrigada. Antes de ir para o Claudiano, vou fazer 2 comentários aqui. A Maria Cristina Martins, a Cristina Ual, está dizendo que lá na Santa Josefa, conhecida como Rua de Baixo ali da Liberdade, está uma vergonha. Praticamente não temos ônibus há meses. E aí a Patrícia Bonatti diz o seguinte, que existem horários de pico que não dá para ser de hora em hora. Com certeza, não não há defesa aqui de hora em hora, é só uma suposição seguinte, que é melhor às vezes ter o de hora em hora garantido do que ter vários horários que não chegam, mas com certeza tem horários de pico que não comportam. Claudiano, vou passar para você, porque você estava contando aí das suas ideias quando vencer o seu tempo e de repente você dá uma rodada sobre tudo que está falando aqui também. Eu vou começar, né, falando aqui do Dr. Sérgio Marcolini, né? Ele falou tudo. E eu costumo dizer o seguinte, um profissional, tanto no ramo do táxi, qualquer ramo de trabalho, ele tem que primeiramente amar o que faz, amar a sua profissão. E eu sou uma pessoa que eu amo o que eu faço, eu sou taxista há 23 anos, eu comecei numa Brasília velha, ano 76, toda podre, eu andava, o capô abria. Era o único dinheiro que eu tinha para comprar esse carro, né? E eu comprei em plaqueira no táxi. Da Brasília eu pulei para um Sport 88, do Sport 88 eu pulei para um Paraty 94, da Paraty foi para um Santana 97, um Santana 2003, até chegar ao primeiro carro zero, que foi o Meriva 2009. Eu levei 13 anos e meio para chegar a um carro zero, primeiro carro zero. Depois adquiri o Corolla 2013 e agora tem esse Corolla 2018. Mas eu vou falar para você o seguinte, com essa pandemia, eu fiquei muito preocupado em voltar a trabalhar. Eu não estou proibido de trabalhar, mas eu me preocupo muito com a saúde dos meus clientes. Então, o que eu fiz? A Adriana, aquela situação dela que todo mundo sabe, né, da saúde dela, e eu também não quis trabalhar por causa disso. Mas aí, quando eu decidi trabalhar, a primeira coisa que eu fiz é comprar esse produto aqui, ó, que é o medidor de temperatura do cliente. Eu chego lá, o cliente entra com a máscara, vai ter álcool gel. Por que eu estou dizendo isso? Chegou ontem, vou voltar a trabalhar semana que vem, mas eu só vou voltar a trabalhar porque chegou esse medidor aqui de temperatura. Não parece nada, mas isso aqui é uma peça fundamental na profissão de qualquer pessoas que mexem com transporte, tanto de táxi, transporte de passageiro. Aí, vou falar outra coisa. Na questão do aplicativo que o César falou, eu estou em contato com o Sindicato dos Taxistas do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Taxistas de Niterói. Nós estamos tentando trazer para Paraíba do Sul, através de uma parceria entre a Prefeitura do Rio de Janeiro junto com a Prefeitura de Paraíba do Sul, um aplicativo para os táxis. Eu sempre torci, sempre corri atrás para implantar o taxímetro na cidade, porque eu acho muito justo o cliente pagar o preço que ele está vendo no relógio. Né? Então, pensando nisso,
Esse Táxi Rio ele vai ser, através da parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, junto com a Prefeitura de Paraíba do Sul, será possível liberar para a gente operar aqui. Então, o cliente vai estar, o táxi está vindo Jatobá, ele abriu o aplicativo, vai estar direto com o cliente. Segundo, o relacionamento em relação ao transporte, à mobilidade urbana, que eu já tinha falado ali, né? A mobilidade urbana, eu acho que a bicicleta é uma peça fundamental para que ela economiza em tudo, né? Já falei do meio ambiente, já tinha falado de tudo, mas principalmente, né, numa cidade plana, que é o Paraíba do Sul, o centro da cidade, você consegue rapidinho correr para lá e para cá e tendo a bicicleta com seu transporte diário. Por que eu falei de transporte rotativo em Paraíba do Sul? Porque se você sair na cidade, se você rodar a cidade toda, você não encontra um lugar para parar seu carro, para fazer uma compra, ou ir no banco. Teve um dia que eu estava percebendo ali, um senhor do Rio de Janeiro esqueceu de trazer uma gravata, ele veio para um casamento em Matozinhos. Ele parou o carro, queria comprar uma gravata. Ele rodou, não conseguiu estacionar o carro. Ele foi para o comércio fora da cidade. E com isso a gente perde. Aí surgiu, eu logo pensei, por que não coloca um estacionamento rotativo? Coloca aí um valor simbólico, aí R$1, dá uma oportunidade do cidadão paraibano, qualquer um, dá uma hora de tolerância para você ir no banco, fazer alguma coisa, ir na farmácia, uma hora de tolerância, depois você cobrar. E esse valor poderia ser diretamente para o asilo e para o seminário, que tanto precisa. Agora eu vou dar uma pincelada em relação ao Detro, né, Gisele? Aquele projeto, né, que eu entrei lá, aquele projeto, viu lá que hoje, antes a van, né, César sabe disso, né? A van, ônibus e tudo, a gente tinha 5 anos, né, de vida útil das vans para ser legalizada no Detro. Aí, através de um projeto meu, junto com o deputado Elbert Rezende, nós apresentamos esse projeto lá no Detro e o governador sancionou. Então, antes era 5 anos, né, o transporte intermunicipal, interestadual e fretamento contínuo. Antes era 5 anos. Então, você comprava uma van que custa mais ou menos aí 170 a 180 mil reais, você leva 5, 6 anos para pagar esse carro e depois você tem que vender o carro que não tinha condições de ficar no Detro. Hoje não, hoje está dando 13 anos mais 2, vai para 15 anos. Então, é uma conquista muito boa, né? Graças a Deus. E finalizando aqui, em relação ao transporte urbano, eu acho que tudo tem que ser conversado, eu acho que tudo tem que ser dialogado, e a sociedade é assim, cada um tem a sua opinião, né? Mas esse ramo do transporte de ônibus não é a minha praia, porque eu não estou dentro da situação. Mas é mais o táxi, que eu sei que, né, vivo o dia a dia dele. Por eu amar o que eu faço, por exemplo, o meu táxi, para ser legalizado, eu tenho seguro total do cliente, eu tenho sempre pontualidade. A minha van, a Márcia e o Cezinha sabe disso, a minha van é legalizada no Detro e na NTT. Eu tenho um seguro da van que eu tenho que ser obrigado a ter, eu tenho que ter um seguro de 3 milhões de reais para entrar na NTT ser legalizada. Então, isso aí não parece nada, mas é uma coisa muito importante. A gente tem que ter seguro, e a minha meta é o quê? Atender bem o cliente, mas eu tenho que levar o cliente e trazer com segurança. E só com segurança, tendo seguro para oferecer ao cliente. Finalizando, obrigado pela oportunidade. Valeu, Claudiano. Lembra que eu falei no início que a atuação do Claudiano, ela extrapola o ambiente de Paraíba do Sul, é isso aí. Foi um movimento legal que a gente fez através do Claudiano e um grupo da galera de van, lá no gabinete do deputado Elbert Rezende. Né? A gente sentou muito, várias estudou reuniões muito, no Detro lá. E desdobrou aí num benefício para a categoria de van. Que beneficiou todo o estado do Rio de Janeiro, né? Todo o estado do Rio. Tem uma fala aqui da Márcia também foi aluna lá no Barão. Falar que o transporte público é ótimo é a maior forma de desrespeito com a população, francamente. Vamos lá. Marcolini, eu queria
ver para você falar um pouco mais para a gente, porque a gente está focado aqui na questão do ônibus, da van, do táxi, que são extremamente importantes, mas você ampliar um pouco esse conceito da questão da mobilidade, que você trouxe aí a questão da pirâmide, do pedestre, da bicicleta, falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. É importante falar um pouco exatamente, a gente acaba ficando muito no ônibus e no automóvel, no congestionamento e tal. Ampliando um pouco isso, o escopo de um plano de mobilidade urbana, até anotei aqui alguns aspectos que tem que ter. Por exemplo, a infraestrutura viária, que é o sistema viário, as ruas têm que estar direitinho e tal. Então, trabalhar a infraestrutura viária. Depois, a sinalização. É importantíssimo que tenha uma boa sinalização do sistema viário. Normalmente, as cidades dão pouca importância à sinalização. É muito importante que tenha uma boa sinalização. Depois, a segurança viária. Identificar os locais onde tem risco de atropelamento e tal, e sinalizar, às vezes fazer traffic calming, regulamentar a velocidade máxima, não deixar as pessoas correrem na área urbana e tal, estabelecer. A segurança viária é fundamental no plano de mobilidade. Depois, a política de estacionamento. Tem que definir uma política de estacionamento, porque senão, como o Claudiano está propondo, a sociedade tem que discutir. Sempre é muito polêmico. Quando você vai cobrar, é sempre muito polêmico. Mas eu acho que a sociedade tem que discutir isso e o plano é a oportunidade de se fazer esse acordo, né? Depois, definir a política de carga também. Definir os locais de carga e descarga, como é que é a circulação da carga no município. Tem que definir isso direitinho. Depois, a bicicleta, como é que faz? Tem que definir o local da ciclovia e de ciclofaixa. E, além disso, tem que definir o local para a pessoa parar a bicicleta. Tem que ter os bicicletários e, mais comum, o paraciclo. Diferente do paraciclo é aquele ferrinho quando você amarra a sua bicicleta. E bicicletário é grande quando você, em algum lugar de grande movimento, você guarda a sua bicicleta num lugar coberto e com alguém tomando conta e tal. Então, tem que ter, é fundamental, pelo menos paraciclo tem que ter, lugar para as pessoas guardarem, para não ficar amarrando bicicleta em poste, amarrando bicicleta em árvore, né? Que é muito comum. Depois, o pedestre. Tem que estabelecer calçadas confortáveis, sombra. Como é que o pedestre vai caminhar? Se uma cidade que tenha conforto para o pedestre, os pedestres andam muito mais. Vocês notam que quando você anda numa rua comercial, na sombra, cheia de lojas, você anda 3 quilômetros na boa, sem problema. Agora, se você vai andar no sol, numa parede, você anda 1 quilômetro, você não aguenta mais. Então, se você ter conforto para o pedestre, é fundamental para incentivar o meio de transporte mais usado no mundo inteiro, que é a caminhada, o pedestre. Né? Depois, a travessia. Para dar segurança ao pedestre, as travessias têm que ser sinalizadas para dar segurança, para atravessar com segurança. Os ônibus. É claro que o sistema de ônibus é fundamental. Regularidade do sistema de ônibus, toda coisa. Agora, outra coisa fundamental, os pontos de ônibus. Tem que ter um ponto de ônibus com cobertura, coberto e tal, dar conforto para as pessoas esperarem o ônibus. E nesse ponto do ônibus com cobertura, pode ter ali o horário, uma tabelinha do horário em que o ônibus vai passar naquele ponto. Né? Eu, quando eu estudei na Itália, eu fiquei muito impressionado com isso, porque lá eu ia, vamos para o ponto do ônibus, o meu colega falou assim, não, o ônibus não vai passar ainda não está na hora. Eu falei, mas que isso, tem isso? Tem isso, o ônibus só vai passar às 7h36. E era isso mesmo, quando chegou às 7h36, o ônibus passava. E tinha uma tabela na coisa. E o brasileiro não sabia que era assim. Eu falei, que isso, que novidade. Era muito comum isso lá. Depois, o tratamento dos polos geradores de viagem. O que é polo gerador de viagem? São lugares que geram muitas viagens, por exemplo, um supermercado, a prefeitura, onde vai muita gente. Então tem que ter uma organização. Como é que você vai organizar o estacionamento? Como é que você vai organizar a chegada nesses pontos que atraem? São os chamados polos geradores de viagem. E outra coisa muito importante, o plano de mobilidade ele tem que estar casadinho com o plano diretor da cidade. Aí a relação da mobilidade urbana com o desenvolvimento urbano, com o uso do solo. O que tem acontecido em todas as cidades brasileiras? As cidades vão crescendo. Acredito, não conheço bem Paraíba do Sul, mas acredito que deve ter, nos últimos 20 ou 30 anos, a cidade deve ter dobrado, como a maioria das cidades do interior dobraram. Durante a década de 70, foram as grandes cidades que cresceram muito.
70, 80 e tal, era o Rio de Janeiro, São Paulo, que crescia muito. E as cidades pequenas iam diminuindo e tal. Depois as cidades médias, Friburgo, não sei, começaram a crescer. E nos últimos 20 anos, quem tem crescido muito, o nome de urbanização no Brasil é aceleradíssimo. São as cidades pequenas, que estão crescendo muito, todas elas. Certamente Paraíba do Sul tem crescido muito. E cresce como? Cresce espalhando, vai espalhando, começa a criar loteamentos na periferia, aí fazem um Minha Casa Minha Vida, vão fazer aonde? Vão fazer lá longe. As pessoas não têm condição, não sei se Paraíba do Sul tem, mas muitas cidades têm o Minha Casa Minha Vida, e em vez de fazer bem localizado, perto com transporte, não, fazem um conjunto lá longe, mal localizado. Então, o planejamento urbano é muito importante para limitar o crescimento da cidade. A cidade não pode sair crescendo, se espalhando muito espalhada. Tem que conter esse espalho. Porque a cidade muito espalhada, quem trabalha com transporte sabe disso. É muito difícil você atender o transporte, porque as distâncias ficam muito grandes, tem pouco passageiro. E com a distância muito grande, como é que a empresa vai atender? É difícil para a empresa atender. Ao passo que uma cidade mais concentrada, que é com os bairros mais próximos e tal, você com uma viagem mais curta, você atende muito melhor. Então, são aspectos importantes que têm que ser vistos num plano de mobilidade. Valeu, Marcolini, obrigada. Eu acho que você deu aí o desenho de como tem que ser um plano de mobilidade, e o que fica claro aqui de toda essa conversa que a gente tem é que não dá para ir no achismo, né? Tem que planejar, executar, avaliar, rever, precisa ter planejamento, né? Eu acho que a Márcia quer se manifestar ali, né? Rapidinho, pegando um gancho aí na menção do Dr. Sérgio Marcolini e chamando a Ariane para o tema também de novo. Ele falou sobre uma relação com os horários colados no ponto de ônibus, que tem que ter uma estrutura, né, boa para proteger o pedestre, o passageiro. Já pensou, Ariane, não só os horários colados ali no ponto, mas um QR Code onde você aponte seu celular e você caia lá dentro, né, de um aplicativo, de um sistema onde você veja o horário do seu ônibus, mas também veja se ele já saiu do ponto inicial. Enfim, né, a gente pode ir até além. Hoje em dia a tecnologia proporciona isso para a gente, né, e que sanaria muitas das falhas aí e muitas das dificuldades enfrentadas pelos usuários, tá? Só mencionar isso aí. E aí, Ariane, o que você acha dessa proposta que a Márcia traz aí? Essa proposta é uma proposta excelente, né? Porque além da gente estar ali, saber que horas que o ônibus vai passar, saber onde o ônibus está, seria uma coisa de excelência para as pessoas que utilizam o transporte público, né? Porque nesse momento a população pede socorro. Nesse momento a população pede socorro, essa é a sua fala. O que você está falando aqui, tem muita gente comentando aqui no Claudiano. A Pamela falou que você é um grande profissional dedicado ao trabalho à nossa cidade. Pamela Jardim. Obrigado, Pamela. Show de bola, ela é show de bola. Pamela. Ô, Márcia, tem uma pergunta para você e que eu não sei se o Marcolini depois pode completar. Essa pergunta foi feita pela Márcia também. Ela pergunta o seguinte: se houve a licitação e a empresa não atende aos requisitos, o que tem que ser feito? Então, eu tenho conhecimento da integralidade, né, do processo licitatório, trabalhei nele, né, conheço assim, vulgarmente falando, de cabo a rabo, né? Então, a cassação, né, da concessão da empresa e a nomeação da segunda colocada, ou da colocada seguinte, até, né, que consiga atender aí novamente, porque a licitação está válida. Ela está válida, né? E a documentação foi retida pela prefeitura, das concorrentes. Então, assim, a solução seria a cassação, né, do contrato de concessão e chamar as colocadas seguintes. A colocada imediatamente seguinte, enfim, para poder assim, atender. Sucessivamente. Tá? Você está falando é o que a lei determina, não é o que você acha. É o que a lei determina, porque está em vigor. Está em vigor, a licitação está em vigor, ela não é nula, tá? E aí vou pegar uma carona no que você fala para lembrar aqui que na iniciativa privada você pode fazer tudo que a lei não proíbe. No serviço público você só pode fazer o que a lei permite.
né? É o contrário. Exatamente. E aí, Marcolini, você que tem uma experiência grande aí, quer complementar um pouco essa pergunta que a Márcia fez sobre a licitação? Você já teve alguma experiência parecida nessa tua longa trajetória? Eu acho que não, nunca passei por uma situação de ter que caçar alguma empresa aqui em Niterói, nunca aconteceu isso. E tal. Mas o Detro, volta e meia, tem as empresas que não têm, eles são substituídas, são entregues a uma outra empresa. Isso é muito comum quando as empresas não atendem regularmente. Normalmente, o serviço público tem uma certa... Não vai, primeiro, a infração caçando a empresa. O que tem que ter, no primeiro momento, é uma fiscalização e exigir tal, que a empresa cumpra aquilo. Se a empresa percentualmente não cumpre aquilo que é feito, não tem remédio, você tem que chamar uma outra para substituir e caçar. Mas aí é um procedimento jurídico, que a Márcia está muito mais abalizada a falar isso do que eu. Mas, do ponto de vista da administração, o importante é que tenha um bom sistema de controle e de fiscalização. Porque, senão você chama a segunda colocada, e a segunda colocada pode não ser boa também. Se você não fiscaliza, não resolve o problema. Eu estou ouvindo aqui, eu não conheço as empresas aí, mas vocês estão dizendo, tinha uma empresa que era ruim, trocou e continuou, veio uma pior. É o que vocês estão falando, né? Eu não conheço a situação. Mas o que é isso? Na verdade, o que falta é ter uma estrutura de fiscalização que bote essa empresa na linha. Se você começa a apertar, as empresas melhoram, né? Acho que tem que fundamental isso. Agora, se a empresa não entrar na linha, tem que substituir. Obrigada, Marcolini, obrigada, Márcia. E essa regra aí, ela vale para qualquer prestação de serviço no serviço público, não é só para o transporte público. Isso vale para a concessão do saneamento, da água, da limpeza urbana e para outros serviços que a administração pública contrata, que não seja por concessão, mas que ela também tem que fiscalizar, né? É dever do poder público fiscalizar todos os seus contratos, sejam eles por concessão ou não. Não é uma exclusividade do transporte público. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Vinícius de Souza pergunta o seguinte: doutora Márcia, a senhora pode dizer para nós qual foi a segunda colocada? Posso dizer. A segunda colocada é a Nobre Tour. Tá joia. Mas tiveram outras participando, né? Sim. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta. Uma pergunta não, se o Marcolini podia falar um pouco mais para a gente, um pouquinho rapidamente, sobre audiência pública. O que significa realizar uma audiência pública? Porque nem todo mundo domina essa ferramenta. Nem todo mundo domina, e essa ferramenta é muito mal utilizada no Brasil. Isso foi uma coisa que foi introduzida já no... É uma coisa fundamental, a audiência pública, mas em todo o processo, no processo de licitação dos anos, deve ter sido feita uma audiência pública para dar conhecimento às pessoas do que está sendo feito. Os planos de mobilidade também prevê a realização de audiências públicas. Quando a prefeitura, o Estado e tal, vão fazer algum projeto que mexe muito com a população, então, antes de colocar esse projeto para funcionar, você faz uma audiência pública para dar conhecimento a todas as pessoas do que acontece. A minha experiência com audiências públicas é muito ruim. As audiências públicas que eu tenho visto, tenho presenciado, acabam que são tumultuadas, é muito politizada, as pessoas pegam e fazem discursos ou atacando o governo, ou defendendo, vira uma disputa muito grande e acaba afastando aquelas pessoas que querem realmente contribuir para o processo. Isso é um cuidado, eu acho que nós, como sociedade, temos que aprender a estabelecer a participação. É fundamental a participação da sociedade e definir canais de participação da sociedade. Por isso, eu acho que, na elaboração do nosso plano de mobilidade, não basta fazer uma audiência pública. Eu acho que é melhor já chamar a comunidade para participar desde o início, através de comissões. Você tive uma comissão, por exemplo, comissão para estudar o problema de estacionamentos e táxis, uma comissão de ciclistas para estudar o problema da bicicleta. Chama as pessoas a participarem desde o início de todo o processo. E não contratar uma empresa
uma empresa muito boa, que faz aquele belo plano e depois traz aquele pacote fechado e apresenta para as pessoas numa audiência pública, que aí fica uma gritaria, ninguém entende nada, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, a minha opinião é que, é claro que se traz aos contratos, se puder contratar alguma empresa, alguns especialistas, é muito bom, mas mais importante do que especialistas é você convidar grupos, pessoas da sociedade, pessoas da comunidade, pessoas interessados. As pessoas têm... A cidade é cheia de especialistas, quem conhece bem a cidade e tal. Então, pega essas pessoas e bota as pessoas para trabalhar juntas, através de pequenas reuniões, de grupos de trabalho, vai fazendo esse trabalho todo. Depois a legislação exige que seja feita uma audiência pública. Depois faz essa audiência pública. Mas nessa audiência pública, as pessoas já têm conhecimento do processo. Porque o que eu tenho visto é que muitas prefeituras acabam saindo caro, contratam uma empresa de fora para fazer, os caras vão para o escritório, fazem um monte de coisa lá e tal, técnica e tal, e quando apresenta, ninguém entende nada do que está sendo feito, é muito confuso. Então, esse procedimento de audiência pública é muito importante, mas nós do Brasil temos que aprender a fazer a participação social. A participação social no Brasil é muito mal, é muito ruim. Nós não aprendemos ainda a participar. Em primeiro lugar, o governo, normalmente, não estou falando da Prefeitura de Paraíba do Sul, não. Normalmente, o governo tem medo da participação social, tem medo de audiência pública e tal. E, por outro lado, a sociedade, quando vai para a audiência pública, já está com raiva do governo e tal, e vai lá só para meter o pau. E só chega lá e acaba virando uma gritaria, acaba virando uma cooperação. Não existe tipo de cooperação. Fica o governo muito retraído, com medo, e a população muito agressiva. Acaba não havendo um diálogo construtivo. Eu acho que nós devemos buscar nas audiências públicas, no processo, eu nem falo na audiência pública, eu falo no processo de participação popular, no processo de participação, procurar um trabalho cooperativo. Se esse trabalho é cooperativo desde o início, quando chega na audiência pública, todo mundo já sabe o que é e tem uma audiência pública tranquila. Essa é a minha visão que eu falo. Acho que temos muito que aprender nessa área de participação popular. Tá bom, Marcolini, obrigada. E aí você traz, com base na sua experiência, traz uma sugestão interessante, né? Que não seja focado apenas na audiência pública, mas que já tenha uma participação desde o início, para acabar, como você falou, porque isso não é uma guerra, não é a população contra a prefeitura, nem a prefeitura contra a população, é uma construção coletiva. Então tem um longo aprendizado aí, eu acho que de ambas as partes, para a gente conseguir chegar nisso daí. Eu queria, assim, a gente já tem quase 1h30 de live, então eu já vou passar para vocês aqui, para as suas considerações iniciais. Tem muita gente fazendo comentário, eu não estou conseguindo, eu tinha deixado aqui 2 para... A Tarsila falou o seguinte: tudo passa pelo planejamento, né? Tá claro aqui que não pode ser da vontade nem do achismo, a gente tem que planejar. Tem uma fala da Patrícia: já observaram as invasões às margens da linha férrea entre Verneg e Água Santa, Gisele Gobi? Já, invasões que estão acontecendo em cima da malha ferroviária e aonde passava o nosso trem turístico, as invasões estão... Isso também é uma questão de competência, de responsabilidade da fiscalização. O trem turístico parou de passar. Como é que está essa história do trem turístico aí, Paraíba? Aqui parou há muito tempo, né? A Maria Fumaça que tinha aqui parou, e tinha um projeto que ia voltar agora com um que começava ali, ia passar por Trezinho, Sapucaí, e ele ia se estender aqui, Miguel Pereira, mas os vagões e a máquina foram recolhidas essa semana, então a gente não sabe, foram recolhidas para a fábrica. Tem um imbróglio aí, a gente até tratou um pouco sobre isso na live da semana passada de turismo, tem um imbróglio. Nossa, estão soltando um foguete aqui, não sei se vocês estão ouvindo, os cachorros estão enlouquecidos aqui. Mas, enfim, então agora, eu vou passar aqui, os bichos estão enlouquecidos com os fogos que estão soltando. Eu vou passar aqui para as considerações finais de vocês, vou passar pela rodada aqui, ó, vou na ordem, aqui, Ariane, vou começar com você para as suas considerações finais aí. Então, eu gostaria de estar te agradecendo, né, pelo convite, para estar falando aqui hoje como usuária do transporte público. Queria te agradecer também o intérprete de Libras, porque é muito importante, né? Eu achei muito legal essa sua posição com o intérprete de Libras. E a minha fala hoje
que a população pede socorro, porque nós sentimos na pele todos os dias a dificuldade de andar de ônibus. Estou aqui hoje, né, sendo a voz da população, é um direito nosso ter um transporte público de qualidade, né? E gostaria de agradecer todos os meus amigos que estão reunidos aqui nessa live, todo mundo que está ouvindo, e que a gente possa estar lutando por um transporte público de qualidade para a nossa cidade. Só isso. Boa noite. Obrigada, Ariane. A Márcia falou aqui que as plaquinhas com horário de ônibus nos pontos até tem, o que não tem são os ônibus. Acabou de falar. Verdade. Eu vou passar agora para o César. César, para as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos que participaram aí, nossos amigos aí da live. A questão só acrescentar alguma coisinha que eu tinha falado a respeito da pontualidade, da qualidade de educação no serviço. Pelo que a Ariane fala, a gente necessita na cidade desses 3 itens que seriam os principais para o atendimento para o público, né, para os usuários do transporte público. A gente está aqui em Paraíba do Sul, a gente é nascido e criado em Paraíba do Sul, a empresa é nascida e criada em Paraíba do Sul, trabalhamos honesto, procuramos orientar a todos os nossos funcionários e ser amigos de todos os funcionários. Tem muitas pessoas que trabalharam com a gente na época da festa de Matozinhos, que nós fizemos até um grupo que chama Filha Nobre Tour, que assim, ficamos todos amigos. Tem gente que não trabalha mais com a gente, continua no grupo, continua amigo de todos. Gostaria de agradecer até a todos que estão assistindo e falar que a solução do problema em Paraíba do Sul é só a pessoa aprender a ouvir. Porque os problemas, se você conversar com a pessoa que usa o transporte, ela vai te passar as soluções. É muito fácil. Quem anda, é o que ela falou outro dia, quem anda de carro todo dia para lá e para cá para trabalhar, para estudar, para fazer isso, não sabe os problemas que acontecem. Quem sabe do problema do transporte público em Paraíba do Sul é a população. É só o poder público aprender a ouvir, escutar o que o povo está falando, quais os problemas que o povo passa todos os dias para trabalhar, para estudar. Então, assim, são problemas que, se a pessoa puder escutar um pouquinho o que o povo fala, ela consegue resolver o problema. Então, a gente que trabalha com fretamento, nós trabalhamos, escutamos, nós somos empregados das fábricas. Todo problema que tem numa fábrica, eles passam para a gente tenta corrigir. O transporte público municipal é a mesma coisa. Se os passageiros passarem os problemas e a pessoa passar a escutar, a empresa que presta o serviço passar a escutar e resolver o problema, não vai ter tantas informações dentro da cidade como acontece hoje. Então, assim, o primeiro passo do município aprender a escutar o povo. Só isso. Eu queria agradecer a todos aí. Obrigada, César. Vou seguindo a ordem aqui da imagem, vou passar agora para o Marcolini para as suas considerações finais. O próximo é você, tá, Claudiano? Obrigado, Gisele, obrigado a todos. Para mim foi um prazer muito grande aprender um pouco sobre Paraíba do Sul, sobre a mobilidade, aprender com vocês aí. Foi muito, muito prazerosa essa live. E quero colocar, em nome do nosso secretário, Delmo Pim, coloco a Secretaria de Transportes à disposição para ajudar Paraíba do Sul no que for preciso. Nós estamos à disposição, teremos o maior prazer em colaborar com a cidade. Muito obrigado. Obrigada, Marcolini. Agora, Claudiano, vou passar para você para as suas considerações finais. Gisele, eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar participando aqui dessa live. Foi rápido, né? Nossa, aqui, dá vontade de ficar mais tempo. 1h30 já, Claudiano. Muito produtiva, tá? Muito produtiva. Desculpa aí, a primeira vez que eu entro em alguma live que a gente fica até meio nervoso, né? Mas graças a Deus correu tudo bem. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Obrigado, Ariane, Expedito aí, nosso intérprete, Cezinha, a Márcia, doutor Marcolini, né? Sérgio Marcolini. Obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Se cuidem, use máscara e vamos que vamos.
Tá, joia, Claudiano. A Joselma está pedindo para ler um comentário dela aqui, mas que eu não estou achando. Vou ver se eu acho. Enquanto isso, Márcia, eu estou passando para você, para as suas considerações finais. Então, Gisele, queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade aí. Queria agradecer a todos os colegas que participaram da live junto com a gente. Muito importante essa troca de informações, de conhecimento. É sempre bom, tá? Acrescentar conhecimento. E eu gostaria de finalizar aqui falando que, ratificando o que o César falou, o interesse público é o pilar da prestação de serviço público. Então, ele tem que ser bem atendido. Tá? A população tem que ser ouvida e tem que ser implementadas medidas para solucionar e atender bem a população. Tá? Agradeço a todos, felicidades para vocês e se cuidem. Obrigada, Márcia. Eu acho que eu achei o comentário da Joselma aqui, ó. Como ex-funcionária da empresa anterior, acho que basear somente em melhores ônibus e melhores horários, não só basear somente em melhores ônibus e melhores horários, mas também numa melhor remuneração dos funcionários. Esse foi o comentário que ela trouxe aqui. Marina Carmen está dizendo que ótima discussão. Obrigada, Marina. Né? E aí, gente, antes de eu fazer, eu vou fazer minha despedida e vou deixar o encerramento por conta do Expedito, né? E antes do Expedito fazer o encerramento, eu vou pedir para vocês que a gente vai bater uma foto da live que a gente usa depois. E aí eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui batendo esse papo com a gente, a Ariane que trouxe a sua experiência de usuária e que todas as experiências são importantes, mas ela, como o César falou, é a pessoa que está usando esse serviço. Então, eu acho que desse conjunto é a pessoa que precisa ser muito ouvida. E ela representa o grupo de pessoas que precisa ser muito ouvido para que possa funcionar bem. O César, que trouxe toda a experiência, né, da empresa Nobre Tour e do que eles valorizam, e é exatamente esse pilar, né, esse tripé, César, pontualidade, higiene, que gera confiança, que eu acho que garante um bom trabalho. O Marcolini, com toda a sua experiência nessa área, amplia os nossos conceitos para além da questão do ônibus, da van ou do táxi, né, e traz para a gente, naquele detalhamento do plano de mobilidade urbana, todos os tópicos que a gente precisa trabalhar e numa visão muito clara de que esse trabalho precisa ser coletivo, porque se não for coletivo, ele não atende aos interesses do conjunto, da maioria do conjunto da sociedade. O Claudiano, com esse seu jeito sempre muito comunicativo e que ele leva para o dia a dia do trabalho e que traz a experiência dele também, porque Claudiano não é só um empresário de transporte, também é um cidadão sul-paraibano que participa do dia a dia da vida. Muito bom ter você aqui. Márcia, advogada, além de diretora da empresa Nobre Tour, é uma advogada que está super atuante nessa questão da administração pública, que traz conceitos importantes, mostrando para a população a responsabilidade do poder público na fiscalização desse transporte e da possibilidade da população reclamar, né? Para além das redes sociais, né? Eu acho que a reclamação precisa sair não só ficar nas redes sociais, mas também ir para a ouvidoria da prefeitura, porque a prefeitura tem uma ouvidoria. Eu acho que a ouvidoria precisa ser o locus oficial, porque é ali que entram as verdadeiras reclamações. Agradecer essa galera toda que participou com a gente aqui, acompanhando, comentando. A gente teve uma participação muito grande, com muito comentário. E dizer o seguinte, o que a gente tira aqui, né? Que planejar, através do plano de mobilidade urbana, é indispensável para a gente ter uma boa prestação de serviço e ouvir a população, né? Para que a gente possa reorganizar, depois de planejar esse serviço, reorganizar se esse serviço está caminhando bem, e fiscalizar também, que eu acho que é assim que a gente vai conseguir. Isso é o que a gente tira desse bate-papo. E antes da Expedito, eu gostaria aqui que você fizesse a sua despedida, e depois da sua despedida a gente faz a pose para a nossa foto final. Então, gente, antes da gente encerrar a nossa live, vamos fazer aqui a pose para a nossa foto final. Vamos lá? Vamos de foto. Foto batida. Muito obrigada por vocês estarem aqui e muito obrigada por todos vocês que nos acompanharam. Um beijo no coração de vocês. Até Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado.